Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. O que acontece quando a bondade de uma mulher é confundida com fraqueza? No mundo cintilante dos bilionários, onde a lealdade é uma mercadoria e o amor pode ser uma responsabilidade fatal, uma mulher está prestes a lembrar a todos daquela verdade eterna. Isto não é apenas uma história de infidelidade. É a história de uma rainha a reclamar o seu castelo. Quando a amante, ou a rapariga que ela própria tinha orientado, olhou-a nos olhos e disse com desafio: "Vocês não podem parar-nos." Ela não viu as lágrimas de uma esposa traída. Ela viu o sorriso calmo e calculista de uma imperatriz. Porque Annabelle Davenport não construiu apenas um lar com seu marido. Ela construiu um império. E o que a imperatriz constrói, a imperatriz pode reduzir a cinzas. Prepara-te, porque estás prestes a testemunhar o momento em que uma esposa bilionária despediu o marido e a amante, e ao fazê-lo, lembrou ao mundo que não há fúria como a de uma mulher que construiu o seu próprio trono. O nome Davenport não era apenas um nome. Era um monólito no mundo da tecnologia e das finanças. Davenport Innovations. O cérebro por trás da empresa, Annabelle Davenport, era um titã da indústria. A sua sede elegante e imponente era um testemunho da sua visão e determinação implacável. Do exterior, Annabelle e Richard Davenport eram a imagem do poder e da graça. Uma parceria forjada nos crivos da ambição e selada com o que parecia ser um amor inabalável. Eles eram uma dinastia. Mas dentro das paredes douradas da sua penthouse, com vista para a cidade, uma podridão silenciosa começava a instalar-se. Uma decadência que cheirava vagamente a um perfume que Annabelle não usava. Annabelle era arquiteta. Foi a sua mente que concebeu o software revolucionário que lançou a empresa para a estratosfera. Foi a sua mão firme que guiou os investimentos. A sua visão que os orientou através de flutuações de mercado traiçoeiras. Era uma mulher de intensidade silenciosa. A sua mente sempre vários passos à frente de todos os outros na sala. O seu sorriso era raro e precioso, reservado a momentos de verdadeira alegria, e o seu olhar podia ser tão reconfortante como uma lareira ou tão cortante como um fragmento de gelo. Richard, por outro lado, era o rosto. Bonito, encantador e carismático sem esforço. Era o representante perfeito da genialidade de Annabelle. Nos primeiros tempos, era uma equipa imbatível. Ele cativava os investidores com a sua confiança natural, enquanto ela os deslumbrava com a sua inteligência. Ele era o trovão, e ela o relâmpago. Mas com o passar dos anos, as linhas tornaram-se turvas. O mundo via o nome Davenport e pensava em Richard. Ele aparecia nas capas das revistas, as suas entrevistas cheias de grandes declarações sobre o futuro da empresa. Tinha-se habituado tanto aos aplausos que parecia ter se esquecido de quem compôs a sinfonia. Detinha o título de diretor de operações, um cargo que soava vital, mas que, com o tempo, se tornará largamente cerimonial. Annabelle, numa tentativa mal orientada de preservar o ego dele, tinha-o protegido das verdadeiras complexidades do império que ela geria. Foi um erro fatal, um ato de amor que armaria o homem que a trairia. A primeira nota dissonante na sua harmonia perfeita foi quase imperceptível. Uma reunião estratégica tardia que não deixou atas, nem e-mails de seguimento, apenas o cheiro persistente de Lavier Estel no seu casaco. Annabelle usava Bacar Rouge 540. Era uma coisa pequena, um detalhe que a maioria ignoraria. Mas a mente de Annabelle era uma tapeçaria tecida com detalhes. Ela reparava em tudo. Depois vieram os extratos do cartão de crédito. Richard geria as contas de despesas da empresa, uma tarefa que insistia ser inferior a ela. Annabelle permitirá mais uma concessão ao orgulho dele. Agora, via uma cobrança por 2 noites no Four Seasons numa cidade onde a empresa não tinha negócios, numa cidade que Richard não tinha motivo para visitar. Quando ela lhe perguntou sobre a semana, ele mencionou estar atolado em papelada no escritório. Era um mentiroso desajeitado. As suas explicações cheias da confiança inflamada de um homem que acreditava ser demasiado importante para ser questionado. A peça final e inegável do puzzle foi Chloe Sterling. Chloe era protegida de Annabelle, uma jovem brilhante e ambiciosa de origens modestas. Tinha entrado na Davenport Innovations há 5 anos como assistente de marketing júnior. Annabelle tinha visto nela uma centelha, uma fome que lhe lembrava sua versão mais jovem.
Tomou Chloe sob a sua asa pessoalmente, orientando-a, promovendo-a e defendendo as suas ideias. Chloe ascendeu nas fileiras com uma velocidade estonteante, acabando por se tornar chefe de marketing global. Era inteligente. Era bonita. E era, Annabelle acreditava, ferozmente leal. A mudança em Chloe foi tão subtil quanto a mudança em Richard. Um novo guarda-roupa mais caro, uma confiança recém-descoberta que por vezes roçava a arrogância. Começou a falar nas reuniões com um tom que ecoava o de Richard, usando frases que ele favorecia. Ria-se um pouco alto demais das piadas dele, o olhar demorando-se um segundo a mais sobre ele. No vasto escritório de plano aberto, as suas órbitas pareciam estar em constante e subtil alinhamento. Annabelle era uma estratega, não uma heroína de telenovela. Ela não iria gritar. Ela não iria atirar jarros. Ela reuniria dados. Construiria um caso. Contratou um homem chamado Sr. Harding, um investigador privado cuja descrição era tão lendária quanto seu preço. Era um fantasma, um homem que conseguia mover-se pelo mundo sem ser visto. O primeiro relatório do Sr. Harding chegou à caixa de correio encriptada de Annabelle uma semana depois. Era um simples ficheiro PDF, desprovido de qualquer linguagem emocional. Continha datas, horas e endereços. Continha fotografias. Lá estavam eles, Richard e Chloe, a sair de um carro preto, de mãos dadas. Richard olhava para Chloe com uma expressão pateta e apaixonada que Annabelle não via no seu rosto há anos. Chloe, com a cabeça inclinada para trás em riso, olhando para ele como se fosse o sol e a lua. Havia fotos deles num jantar à luz de velas, a partilhar uma garrafa de vinho. Havia uma foto deles a entrar no mesmo Four Seasons do extrato do cartão de crédito. Os seus corpos próximos, os movimentos sincronizados. Com cada foto, uma parte do mundo cuidadosamente construído de Annabelle fraturava-se. A traição era algo físico, um peso frio e pesado no peito. Não era apenas a infidelidade. Era a audácia absolutamente espantosa de tudo aquilo. Eles tinham mantido o caso diante do seu nariz, dentro da sua empresa, com o dinheiro dela. Ele usará o império que ela construíra como parquinho para o seu romance barato. E a rapariga, aquela que ela tinha criado, a quem tratara como uma irmã mais nova, olhou para sua própria criadora e decidiu que queria uma parte daquilo para si. Ela não roubou apenas o marido de Annabelle. Tentou roubar-lhe a vida. O relatório final do Sr. Harding foi o mais condenatório. Incluía vigilância áudio de uma escuta colocada num quarto de hotel. Annabelle ouviu apenas uma vez, o rosto uma máscara de pedra. Ouviu as risadas deles. Ouviu-os atroçarem dela. Ela está sempre tão ocupada, disse Chloe, a voz carregada de falsa simpatia, enterrada. Ela ama mais o trabalho do que alguma vez me amou a mim, disse Richard, cheio de autocomiseração. Construiu uma jaula para si própria, uma jaula dourada e bonita. E trancou-me lá dentro com ela. Bem, agora estás livre, sussurrou Chloe. Estamos livres. Annabelle fechou o portátil. A tempestade dentro dela rugia, um furacão de mágoa e fúria. Mas à superfície ela era o olho calmo da tempestade. Eles achavam que ela estava presa numa jaula. Estavam prestes a descobrir que não era ela quem estava trancada com eles. Eles é que estavam trancados com ela. E a jaula ia ficar muito mais pequena. Passou as 48 horas seguintes num estado de foco gélido. Revistou todos os contratos, todas as cláusulas, todos os documentos legais que ligavam os três. Consultou a sua equipa jurídica pessoal, um trio de tubarões que sentiam sangue na água. Analisou o acordo pré-nupcial que Richard assinará anos antes, um documento que ele mal lera, tão certo estava do futuro deles, tão ansioso por fazer parte da estrela em ascensão que ela era. E confirmou com agrado, era prova de bala. O império era dela. O nome Davenport no edifício pertencia à visão dela, ao trabalho dela. A contribuição dele, no grande esquema legal, era insignificante. Descobriu que Richard, na sua arrogância, tinha tornado Chloe signatária de uma conta secundária da empresa. Um gesto sentimental e tolo. Também lhe deram um carro da empresa e um apartamento corporativo. Regalias muito acima do seu cargo. Tudo justificado com vagas despesas de retenção executiva. Tinha sido descuidado, cego pela luxúria e por um sentimento de poder intocável. O plano que se formou na mente de Annabelle não nasceu da emoção.
Foi uma execução corporativa fria e calculada. Não os confrontaria na privacidade da casa. Isto não era uma disputa doméstica. Era uma aquisição hostil da sua própria vida. O confronto aconteceria no único lugar onde ela detinha poder absoluto. O lugar que eles tinham desrespeitado de forma tão descarada. Aconteceria na sala de reuniões. Enviou um único e-mail, os dedos a moverem-se com calma sobre o teclado. Assunto: reunião urgente e obrigatória do Conselho. Revisão estratégica do terceiro trimestre. O e-mail foi enviado a todos os executivos seniores, incluindo Richard Davenport e Chloe Sterling. A hora foi marcada para as 9 horas da manhã do dia seguinte. A agenda era deliberadamente vaga. Nessa noite, Richard chegou a casa a assobiar uma melodia. Afrouxou a gravata, beijou-a na bochecha, um gesto casual e irrefletido que a fez arrepiar-se, e serviu-se de um uísque. Estranha, essa reunião de última hora que convocaste, disse ele, girando o líquido âmbar no copo. Está tudo bem? Só algumas novas iniciativas que quero discutir, respondeu Annabelle, com voz neutra, olhando para um relatório financeiro no tablet sem encontrar o olhar dele. Algo que acho que o conselho precisa de alinhar. Bem, tenho a certeza de que vais tratar disso, disse ele, dando-lhe uma palmadinha no ombro antes de seguir para o quarto para tomar banho. Como sempre. Annabelle ficou na sala de estar, as luzes da cidade cintilando abaixo como um mar de estrelas caídas. Ele tinha razão. Ela tratava de tudo. E amanhã de manhã, trataria dele. Trataria dos dois. A imperatriz estava prestes a dirigir-se à sua corte, e o julgamento estava a chegar. A sala de reuniões da Davenport Innovations ficava no 50º andar. Uma catedral de vidro e aço com vista panorâmica sobre a metrópole. Era uma sala desenhada para intimidar, para transmitir poder. Na cabeceira da enorme mesa de obsidiana polida havia uma única cadeira de trono. Era a cadeira de Annabelle. Os executivos foram entrando, os rostos revelando curiosidade e ansiedade. Uma reunião inesperada às 9 horas da manhã com uma agenda vaga, vinda diretamente de Annabelle Davenport, era o suficiente para deixar todos tensos. Richard entrou com seu habitual ar de autoridade merecida, cumprimentando alguns com palmadinhas nas costas. Chloe entrou logo depois, confiante, com um vestido carmesim ousado demais para uma reunião do conselho. Os olhos de ambos cruzaram-se por um breve momento conspiratório, um reconhecimento silencioso do seu segredo partilhado, do seu futuro partilhado. Acreditavam ser os guardiões de um fogo secreto. Não faziam ideia de que estavam numa sala encharcada em gasolina. Annabelle foi a última a entrar. Era o retrato da autoridade serena, vestida com fato azul marinho elegante, ao mesmo tempo feminino e imponente. Ofereceu um sorriso educado e profissional à sala, o olhar passando por cada rosto antes de pousar brevemente em Richard, e depois em Chloe. Não havia raiva no seu olhar, nem sinal da tempestade interior. Apenas uma clareza calma e perturbadora. Bom dia a todos, começou ela, a voz nítida e clara encher a sala de acústica perfeita. Obrigada por estarem aqui com tão pouca antecedência. Convoquei esta reunião para discutir uma nova adição aos nossos protocolos de governança corporativa. Um murmúrio percorreu a sala. Não era o que esperavam. Esperavam discutir expansão de mercado ou lançamento de produtos. Annabelle clicou num botão, e o grande ecrã atrás dela acendeu-se. O título lia-se: Cláusula de Ética e Moralidade para Executivos Seniores. À medida que continuamos a crescer como líder global, explicou Annabelle, o tom perfeitamente equilibrado, é imperativo que a conduta da nossa liderança sênior seja irrepreensível, tanto a nível profissional como pessoal. A nossa marca baseia-se na confiança, e essa confiança começa conosco, nesta sala. Começou a apresentar a nova cláusula. Falava de dever fiduciário, de evitar conflitos de interesse e de manter padrões de conduta pessoal que não comprometessem a reputação da empresa. À superfície, parecia um texto legal genérico, mas era o contexto, o momento, que o transformava numa arma. Enquanto falava, observava-os. Richard mexia-se desconfortavelmente na cadeira, a testa franzida. Começava a sentir um leve desconforto. Aquilo parecia-lhe direcionado. Chloe, no entanto, era menos perspicaz. A sua ambição e arrogância formavam uma combinação cega.
Via aquilo não como ameaça, mas como oportunidade de afirmar a sua recém-adquirida influência. Annabelle, interveio Chloe, a voz suave e confiante. O uso do primeiro nome de Annabelle num cenário tão formal era uma jogada de poder deliberada. Com todo o respeito, isto não parece um pouco arcaico? Somos uma empresa tecnológica progressista. Vamos mesmo começar a legislar sobre a vida privada dos nossos executivos? Parece um exagero. Várias cabeças viraram-se para Chloe, surpresas com a ousadia. Richard, vendo a amante tomar a dianteira, sentiu uma onda de coragem mal orientada. Decidiu apoiá-la, tentando apresentar-se como uma frente progressista unida contra as ideias supostamente antiquadas de Annabelle. Tenho de concordar com a Chloe, disse Richard, inclinando-se para a frente. Contratamos adultos. Enquanto o desempenho deles no trabalho não for afetado, o que fazem no seu tempo livre é problema deles. Podemos perder grandes talentos com uma política assim. Annabelle ouviu com paciência, a expressão indecifrável. Deixou o silêncio pairar por um momento após ele terminar de falar. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Sentiam a tensão, as correntes invisíveis a girar na sala. Sabiam que não era sensato contrariar Annabelle Davenport quando ela tinha aquele olhar. Muito bem, disse Annabelle, um sorriso quase imperceptível a tocar-lhe os lábios. Isso conclui a apresentação. A versão final será enviada pelo departamento jurídico. Obrigada a todos pelo vosso tempo. Isso é tudo. Pausou, e depois acrescentou, como se fosse um mero pensamento final. Richard, Chloe, podem ficar mais um momento, por favor? Os restantes executivos saíram da sala com alívio palpável, lançando olhares curiosos de volta ao trio que permanecia. A pesada porta de vidro fechou-se com um clique. O som era ensurdecedoramente final. Agora estavam apenas os três, a esposa, o marido e a amante, no coração do império que a esposa construíra. Isso foi uma exibição um tanto direcionada, começou Richard, tentando assumir a ofensiva. O que foi aquilo, Annabelle? Estava apenas a recolher opiniões, respondeu Annabelle com calma, permanecendo à cabeceira da mesa. Chloe, encorajada pela sua postura pública, aproximou-se da mesa com um sorriso triunfante no rosto. Colocou-se ao lado de Richard, uma afirmação clara e desafiante da sua aliança. Olhou para Annabelle, uma mulher que em tempos admirara, com um olhar agora cheio de pena e desdém. Sabes, não sabes? Disse Chloe, a voz já sem esforço para esconder a arrogância. Podes parar com os joguinhos corporativos, Annabelle. A expressão serena de Annabelle não mudou. Saber o quê? Disse ela. Nós. Richard e eu. Disse Chloe com uma risada curta e cortante. Acabou. A farsa terminou. Ela estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos de Richard. Richard, embora pálido e nervoso, permitiu. Tinha apostado nela. Foi então que Chloe proferiu a frase que achava ser o checkmate. As palavras que destruiriam a mulher à sua frente e selariam a sua vitória. Vocês não podem parar-nos, declarou, a voz carregada de uma triunfante certeza. As palavras ficaram suspensas no ar estéril da sala de reuniões. Foi uma declaração de guerra, um desafio lançado aos pés de uma rainha no seu próprio castelo. Annabelle olhou para as mãos entrelaçadas. Olhou para o rosto fraco e assustado de Richard. Olhou para a expressão vaidosa e presunçosa de Chloe, e a tempestade dentro dela finalmente rebentou, não com trovões nem relâmpagos, mas com uma calma ártica aterradora. O sorriso que tinha sido subtil, agora alargava-se. Era um sorriso de poder puro, inalterado, e gelou Richard até aos ossos. Chloe, na sua arrogância, não reconheceu o perigo. Tens razão, disse Annabelle, a voz suave como seda, mas dura como diamante. Não posso impedir-vos de ficarem juntos. Não posso impedir-te, Richard, de destruir os votos que fizeste. E não posso impedir-te, Chloe, de trair uma mulher que te deu tudo. Ela deixou que essas palavras pairassem no ar por um instante. Mas a nova cláusula ética era apenas uma formalidade. Um pequeno teste que ambos chumbaram de forma espetacular. Pegou numa fina pasta de couro que estava ao seu lado e deslizou-a pela superfície de obsidiana polida da mesa. Parou mesmo à frente deles. As vossas ações já violaram meia dúzia de cláusulas nos contratos que assinaram. Cláusulas sobre uso indevido de fundos corporativos,
conflitos de interesse e conduta imprópria de um executivo desta empresa. O rosto de Richard empalideceu enquanto encarava a pasta. Sabia exatamente o que era, sem sequer a abrir. Quanto a impedir-vos, continuou Annabelle, o sorriso inabalável, não tenho interesse em impedir que fiquem juntos. Mas posso despedir-vos. Aos dois. Do meu império. As palavras caíram como um golpe físico. O sorriso de Chloe desapareceu, substituído por uma expressão de descrença atônita. Richard parecia prestes a desmaiar. Tu não estás a falar a sério, balbuciou Richard. Annabelle, esta empresa também é minha. O meu nome está na porta. O teu nome está na porta porque casaste com a mulher que é dona da empresa, corrigiu Annabelle, a voz despida de qualquer emoção. E como acionista maioritária e CEO, estou a terminar o teu contrato com efeitos imediatos por má conduta grave. Depois virou o olhar gélido para Chloe. E tu, Sra. Sterling, estás igualmente despedida, com efeitos imediatos, pelas mesmas razões. O teu apartamento corporativo, o carro da empresa e todas as tuas contas de despesas estão agora desativados. Tens 1 hora para recolher os teus pertences da secretária. Chloe estava sem palavras. O mundo que cuidadosamente construíra, o futuro que assumirá arrogantemente como seu, desmoronava-se à sua volta em pó. Sua vaca! Sibilou por fim, a voz trêmula de raiva. Annabelle nem pestanejou. Simplesmente pressionou um pequeno botão discreto no painel à sua frente. Segurança! Momentos depois, a porta da sala de reuniões abriu-se e 2 grandes seguranças impassíveis entraram. Eram homens que Annabelle pagava muito bem pela lealdade e discrição. O Sr. Davenport e a Sra. Sterling vão sair, disse Annabelle aos seguranças, a voz tão calma como se estivesse a pedir o almoço. Acompanhe-nos aos respectivos gabinetes para recolherem os seus pertences, e de seguida, escoltem-nos para fora do edifício. O acesso foi revogado. Richard olhou para Annabelle, os olhos suplicantes. Annabelle, por favor, não faças isto. Pela primeira vez, algo pessoal atravessou o rosto de Annabelle. Não era raiva. Não era tristeza. Era uma decepção profunda, quase cansada. Foste tu que fizeste isto, Richard, disse ela calmamente. Tu e ela. Isto não é um castigo. É uma consequência. Os seguranças avançaram. Um colocou-se ao lado de Richard, o outro junto de Chloe. A realidade da situação desabava sobre eles com força brutal. Estavam a ser expulsos. Humilhados. Descartados. Enquanto seguranças os escoltavam, 2 executivos caídos em desgraça a serem escoltados pelo coração da empresa que pensavam controlar. Chloe olhou uma última vez por cima do ombro. Viu Annabelle sozinha à cabeceira da mesa, emoldurada pelo horizonte da cidade. Não era uma esposa traída. Era uma imperatriz no seu trono, a contemplar o reino, depois de purgar, com calma e eficácia, de um veneno que tolerara durante demasiado tempo. O silêncio que ficou na sala de reuniões, após a sua saída, não era vazio. Era o som de um império a ser reconquistado. O impacto imediato daquela execução corporativa não foi uma explosão ruidosa, mas uma série de implosões silenciosas e devastadoras. Para Richard e Chloe, o mundo não terminou com um estrondo, mas com um clique frio e silencioso de uma fechadura, a rejeição de um cartão de acesso, a certeza final de uma linha telefônica morta. A ilusão partilhada de um futuro triunfante evaporou-se no passeio em frente à torre cintilante da Davenport Innovations. Richard encontrou-se numa suíte estéril do Mandarim Oriental, um hotel que outrora frequentava para jantares corporativos luxuosos. Agora, pagava a tarifa exorbitante do seu próprio bolso, vendo os ativos líquidos evaporarem a cada hora. O choque inicial, a humilhação crua de ser escoltado para fora da própria vida, deu lugar a uma raiva vulcânica. Ele percorria o carpete luxuoso como um animal enjaulado, o telefone quente na mão. A primeira chamada foi para o diretor jurídico da empresa, um homem com quem jogará golfe dezenas de vezes. Foi recebido por uma muralha fria e impenetrável, uma paralegal júnior. Lamento, Sr. Davenport, mas a nossa relação é com a empresa, não consigo pessoalmente. Não o podemos aconselhar. Desejamos-lhe o melhor. Clique. No dia seguinte, chegou um estafeta vestido de preto. Não pediu assinatura. Entregou apenas uma pasta de couro impecável e uma caixa selada.
A caixa continha os destroços selecionados do seu casamento, os seus viatês de cachemira favoritos, a coleção de relógios vintage, a foto do casamento em moldura de prata, agora virada para baixo. A pasta continha o verdadeiro instrumento da sua ruína, uma cópia do acordo pré-nupcial, aquele que assinará com floreado, anos antes, descartando como mera formalidade para um amor tão grandioso como o deles. Agora, ao ler as cláusulas frias e precisas que os advogados clarividentes de Annabelle tinham redigido, começou a suar. Não tinha direito à fortuna pessoal dela, que era vasta. Não tinha direito às ações da empresa. Não tinha direito a nenhuma propriedade intelectual. Tinha direito a um pagamento único, um valor que parecia insultuosamente pequeno comparado com os bilhões que achava serem seus. Em termos legais, era uma nota de rodapé. A revelação atingiu-o como um murro. Não tinha sido um parceiro no império. Tinha sido um funcionário com privilégios conjugais. E o seu contrato tinha sido terminado. A queda de Chloe foi ainda mais rápida e brutal. Passou do escritório no último andar diretamente para a garagem do edifício de apartamentos de luxo que a empresa lhe fornecera. O cartão de acesso foi recusado. Um porteiro de rosto impassível informou-a de que o contrato de arrendamento fora terminado naquela manhã. Os seus pertences seriam embalados e enviados para um armazém. O primeiro mês pago como cortesia. Enquanto ela estava no passeio, atordoada, um reboque chegou e começou a rebocar meticulosamente o Porsche prateado que a empresa lhe tinha atribuído. Tentou ligar a Richard, os dedos a tremer ao tocar no ecrã. Voz-mail. Tentou de novo. Voz-mail. Uma terceira vez. A chamada nem sequer conectava. Ele tinha bloqueado o número dela. No espaço de 3 horas, passou de rainha em ascensão a uma mulher com uma mala de marca e nenhum sítio para dormir. Ela não era parceira na rebelião. Era dano colateral, uma peça sacrificada num jogo que ele já tinha perdido. Enquanto seus mundos desmoronavam, Annabelle movia-se com a eficiência serena de uma estratega a limpar o tabuleiro. Fez uma breve reunião geral com a sua liderança sênior. Os que ficaram. Não houve mexericos. Não houve vaidade. Foi objetiva, profissional e com os olhos no futuro. Como sabem, houve uma mudança na estrutura executiva. Anunciou, a voz calma e firme. Richard Davenport e Chloe Sterling já não fazem parte da empresa. Assumi temporariamente as funções de COO, e promovi Lelanena Vance a diretora de marketing global com efeitos imediatos. É brilhante e tem a minha total confiança. Depois, delineou a visão para o próximo trimestre. A mente já 3 jogadas à frente. A equipa, sentindo o novo foco e a ausência do drama tóxico que os assombrava há meses, sentiu um alívio palpável. O império, longe de fraquejar, parecia mais forte, mais intencional. Nessa noite, sozinha na pentose cavernosa, Annabelle permitiu-se um único momento de reflexão. Ficou em frente à parede de vidro, olhando para as luzes da cidade. Havia uma dor surda, o membro fantasma do luto, pelo homem que Richard fora, pelo sonho da parceria que julgava ter. Mas essa dor era superada por uma profunda, purificadora sensação de liberdade. Tinha amputado um membro doente para salvar o corpo. A dor era real. Mas também era certeza. Ela curaria. E sairia mais forte. Mas um homem como Richard Davenport, cuja identidade se baseava em orgulho e perseção pública, não podia aceitar o esquecimento. A humilhação, sabia ela, era combustível mais potente do que a ambição. Após uma semana de tentativas desesperadas e falhadas de encontrar um advogado que desafiasse o pré-nupcial à prova de bala de Annabelle, a raiva de Richard cristalizou-se num único objetivo ardente: vingança. Se não podia ter o império, então queimá-lo-ia até ao chão. Não podia atacá-la legal ou financeiramente, mas podia atacar a criação dela. Tinha uma década de conhecimento operacional, não os segredos visionários dela, mas a base logística que sustentava a empresa. Sabia quem eram os principais fornecedores, os talentos-chave, as redes de distribuição. E sabia exatamente quem pagaria por essa informação. Alistair Finn, CEO do conglomerado Fênix, era um sociopata corporativo num fato feito por medida. Ele não construía, consumia. O seu escritório, uma extensão minimalista de cromo e couro preto, parecia menos um local de trabalho e mais a toca de um predador.
Quando Richard, humilhado e desesperado, pediu uma reunião, Alistair concordou imediatamente. Ouviu com paciência enquanto Richard, a voz espessa de veneno, expunha sua proposta. Ofereceu-lhe um mapa interno da Davenport Innovations. Posso dar-te a jugular deles, sibilou Richard, inclinado sobre a imponente secretária de Alistair. O fornecedor principal de cobalto no Congo. Eu sei que a instabilidade política lá pode ser explorada. O programador principal de inteligência artificial. Sei que a mulher quer voltar para a Califórnia. E sei o preço dele. Posso dar-te o plano do próximo lançamento de produto. O suficiente para arruinar a entrada deles no mercado. E semear o caos. Alistair observou-o, os olhos sem emoção. Viu um homem quebrado e amargo. Uma ferramenta perfeita. A tua lealdade é impressionante, Richard, disse Alistair, com um sorriso fino e cruel a dançar nos lábios. Acredito que podemos trabalhar juntos. Tu forneces a inteligência. Eu forneço a força. O ataque começou subtilmente, depois escalou com uma rapidez assustadora. Um fornecedor-chave de microchips falhou de repente, invocando uma força maior que cheirava a farsa. 3 dos melhores gestores de projeto da divisão mais promissora da Davenport demitiram-se na mesma semana. Todos aceitaram propostas astronômicas de uma subsidiária da Fênix. Depois veio a campanha nos media. Um gotejar lento de má imprensa, habilmente construída para criar uma narrativa de colapso, liderada por uma CEO vingativa e emocionalmente instável. As ações de Annabelle, pela primeira vez em 5 anos de crescimento firme, começaram a sangrar. No meio desta guerra em escalada, Chloe Sterling fez o seu movimento desesperado final. Ignorada por Richard e afastada por todos, viu apenas um caminho de regresso à relevância. Conseguiu uma reunião com Alistair Finn, convencida de que tinha uma carta na manga. Alistair deixou-a terminar. Depois entrelaçou os dedos, olhando para ela com uma expressão de profunda decepção, como quem olha para uma peça com defeito. Senhora Sterling, disse ele, a voz perigosamente suave. Permita-me dar-lhe um conselho. A lealdade é uma moeda. Tu gastaste a tua traindo a mulher que te criou. Depois aliaste-te a um tolo que foi imediatamente descartado. Agora vens até mim a oferecer trair o tolo. Achas que o teu desejo de trair toda a gente te torna valiosa. Na verdade, torna-te absolutamente inútil. Levantou-se, um claro e final despedimento. És uma serpente que devorou a própria cauda. Já não tens mais nada para oferecer. O meu assistente validará o teu estacionamento. As palavras atingiram Chloe como um murro. Saiu do escritório dele não apenas desempregada, mas completamente apagada. Era um fantasma, a assombrar a periferia de um mundo que já a tinha esquecido. O cerco a Davenport Innovations intensificou-se. O conselho, outrora os maiores apoiantes de Annabelle, entrou em pânico total. George Carvel convocou uma reunião de emergência, o rosto pálido. Annabelle, ele está a matar-nos, exclamou, gesticulando para a projeção do gráfico descendente das ações. O fim é um tubarão, e o Richard encheu a água com nosso sangue. O mercado perdeu a confiança. Vêem um divórcio desastroso, não uma empresa. Vêem-te como uma mulher descontrolada. Outro membro do conselho, um pragmático chamado Marcus Thorne, interveio. Annabelle, temos o maior respeito por ti. Mas talvez o melhor para a empresa seja afastar-te temporariamente como CEO. Deixar um líder interino estabilizar o barco. Isso sinalizaria ao mercado que a empresa está separada das tuas dificuldades pessoais. Foi a traição suprema, embrulhada em linguagem de preocupação. Estavam a pedir-lhe que entregasse a coroa para apaziguar o homem que acabará de banir. Vi-la como problema, a variável emocional na equação financeira. Tinham se esquecido de quem ela era. Annabelle deixou-os falar, o rosto uma máscara calma e impenetrável. Quando os apelos em pânico e os insultos velados cessaram, levantou-se. A postura ereta, o olhar a varrer os rostos assustados, não com raiva, mas com pena. Senhores, disse ela, a voz cortando a tensão com precisão gelada, veem o caos e têm medo. Veem um agressor e querem oferecer-lhe o vosso dinheiro do almoço. Estão a olhar para a tempestade, mas falharam em ver a arma que eu estive a forjar dentro dela. Fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar.
Não haverá rendição. Não me irei afastar. Estão preocupados com a narrativa? Então vamos mudar a narrativa. Estão preocupados com o valor para os acionistas? Então eu criarei mais valor do que Alistair Finn alguma vez sonhou roubar. Estou a convocar uma reunião geral de acionistas dentro de 2 semanas. Isso é suicídio, engasgou-se George. O Finn vai crucificar-te num fórum público. Um perigoso e confiante sorriso tocou nos lábios de Annabelle pela primeira vez. Que venha. Que traga o seu fantoche. Que traga os seus gráficos e as suas mentiras. Ele acha que está a cercar-nos, mas esqueceu-se de uma coisa crucial. E o que é? Perguntou Marcos, inclinando-se. Ele está no meu território, disse Annabelle. E está prestes a entrar numa armadilha que nem consegue ver. Virou costas e saiu, deixando para trás uma sala cheia de homens atônitos e aterrorizados. A imperatriz não abdicava. Ia para a guerra. Uma dúzia de retratos apareceu no ecrã. Os mesmos gestores que tinham sido aliciados pela Fênix. Ao lado dos rostos, os seus indicadores de desempenho eram apresentados a vermelho vivo. O Sr. Finn falou de um êxodo de talentos, disse Annabelle. E tem razão. Esse talento saiu. Orgulhou-se de pagar um prêmio para adquirir os 10% piores desempenhos da nossa empresa. Considero isso um favor, Alistair. Otimizaste a minha empresa e melhoraste a nossa eficiência global. O meu mais sincero agradecimento. A audiência explodiu em gargalhadas. Foi uma humilhação pública devastadora. A mandíbula de Alistair contraiu-se, um músculo a tremer-lhe na face. Richard parecia querer que o chão o engolisse. Annabelle deixou a gargalhada esmorecer. A sua postura mudou de perspicaz para solene. Mas estes são pontos menores. Distrações. O Sr. Finn e o Sr. Davenport cometeram um erro crítico. E, francamente, amador. Avaliaram o valor desta empresa com base apenas no que conseguem ver. Acreditam que conhecem o inventário completo. Estão enganados. Fez uma pausa. Bebeu um gole de água, com calma deliberada. O auditório prendeu a respiração. Durante 36 meses, desviei uma parte do meu próprio salário e dos meus retornos pessoais de investimento para uma iniciativa de investigação ultra-secreta, fora dos registros. Foi isolada dos sistemas principais da empresa para protegê-la de espionagem corporativa e das pressões míopes do mercado. Foi chamada de Projeto Gênesis. O ecrã atrás dela ficou preto por um segundo dramático, e depois explodiu em luz e movimento. Uma animação 3D deslumbrante preencheu o ecrã, mostrando uma rede de células hexagonais pulsantes e brilhantes. O que estão a ver, anunciou Annabelle, a voz ressoando com a paixão de uma fundadora, é a primeira matriz supercondutora estável, escalável e a temperatura ambiente do mundo para armazenamento de energia. O projeto Gênesis não é uma teoria. É uma tecnologia revolucionária de bateria com mais de 500% de eficiência em relação à melhor célula de íons de lítio. Não utiliza minerais de terras raras, é totalmente reciclável e tem um ciclo de carga praticamente infinito. Tem o poder de descentralizar redes de energia, fazer veículos elétricos percorrerem milhares de quilômetros com uma única carga, abastecer cidades inteiras com energia limpa e armazenada. Uma onda de choque atravessou o auditório. Aquilo não era uma melhoria. Era uma mudança de paradigma. Pessoas tiravam os telemóveis. Jornalistas digitavam freneticamente. Um analista na primeira fila murmurou audivelmente. Meu Deus, é o Santo Graal. Alistair Finn parecia ter sido atingido por um raio. Todo o seu plano de aquisição baseava-se no valor conhecido da Davenport Innovations. Ele achava que estava a comprar uma fábrica de velas, e ela acabará de revelar que tinha inventado secretamente a lâmpada. Annabelle deixou a magnitude da revelação assentar antes de lançar o golpe final. As patentes do projeto Gênesis foram aprovadas e finalizadas na última terça-feira. A tecnologia está segura. E hoje, anuncio a criação imediata de uma nova subsidiária de propriedade total, chamada Davenport Future. Todos os ativos, patentes e pessoal relacionados com o projeto Gênesis serão transferidos para esta entidade, que será integrada à empresa-mãe. A avaliação preliminar auditada desta subsidiária, sozinha, é 3 vezes superior à atual capitalização de mercado da Davenport Innovations. Checkmate. As palavras ficaram suspensas no ar,
reescrevendo o futuro da energia e a realidade presente daquela sala. A oferta generosa de Alistair Finn, com um prêmio de 25%, tornava-se agora um insulto risível. Ele não podia comprar a empresa. Ninguém podia. Então, Sr. Finn, concluiu Annabelle, a voz calma e absoluta, o olhar cravado nele, agradeço o seu interesse. Mas a sua oferta está recusada. A empresa não está à venda. Depois virou-se para a figura patética ao lado dele. Alistair Finn permaneceu imóvel por um longo momento. A sua máscara de compostura partiu-se, revelando a fúria e a humilhação cruas. Recolheu os papéis com movimentos bruscos e furiosos e saiu do auditório sem olhar para trás. A sua equipa correr atrás dele. Richard não se mexeu. Era uma estátua de vergonha. Os aplausos eram como golpes físicos. Cada palma uma lembrança do seu erro. Conspirara para tomar metade de um reino. E acabará como bobo da corte na história da sua gloriosa expansão. Não tinha apenas perdido. Tornará-se um monumento eterno à sua própria insignificância. Annabelle permaneceu no palco, banhada pela luz, o som da sua vitória a envolver-lhe o corpo. Sentia uma libertação profunda. Tinha enfrentado os fantasmas do passado, a traição do marido, a ganância da rival, e emergido não apenas intacta, mas infinitamente mais forte. Protegeu a sua criação, reafirmou a sua identidade, e provou que o maior império é aquele que se constrói dentro de si. O seu reinado tinha apenas começado. E assim, Annabelle Davenport permaneceu vitoriosa, não apenas como bilionária, mas como arquiteta do seu próprio destino. Ela provou que a resposta mais poderosa à traição não é a vingança. É o sucesso. Ela não se limitou a despedir o marido infiel e a amante. Ela tornou-se completamente irrelevantes. Notas de rodapé na história da sua ascensão. O seu império não foi apenas salvo. Foi renascido, mais forte e mais formidável do que nunca. Esta história é um lembrete poderoso. Nunca subestimes os silenciosos, os construtores, os pensadores. Pois quando o mundo deles é ameaçado, eles não se limitam a revidar. Eles mudam todo o jogo. O que achaste do derradeiro movimento de poder de Annabelle? Diz-nos nos comentários abaixo. Se te sentiste inspirado pela sua história de força e estratégia, não te esqueças de carregar no botão de gosto. Partilhar este vídeo com alguém que precisa de se lembrar do seu próprio poder. E subscrever para mais histórias de triunfos incríveis e quedas dramáticas. Obrigado por assistires.